Pessoal, bom dia. Mais um dia aí com a nossa química aí. Vamos tocar para frente, tá? A Covid ainda não passou, mas vocês precisam chegar até o final do ano, entendendo química para passar. Então vamos lá, minha gente. Hoje o nosso assunto será ligações químicas, não é? Ligações químicas. E hoje nós vamos ver ligações iônicas. Então, que ligações químicas são essas? Na verdade, vai aí uma pergunta. Para que servem as ligações químicas? Como nós sabemos, existe uma infinidade de substâncias, não é? Nós temos aí H2O, que é a água, o CO2, que é o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico, o ácido sulfúrico, né, H2SO4, o ácido clorídrico, o nitrato de prata, que é o AgNO3, o iodeto de potássio, Ki, o ácido fluorídrico, que é o HF, e mais umas centenas e milhares de substâncias químicas. Para a gente poder entender, na verdade, para que servem as ligações químicas, nós vamos lá na tabela periódica. Eu vou perguntar a vocês, quais são os elementos que são naturalmente estáveis dentro da tabela periódica? Ou seja, qual é a família dentro da tabela periódica que é naturalmente estável? Bom, presumo que vocês vão me responder que são os gases nobres. E acertaram, gente. Na verdade, são os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, com exceção do hélio, é claro, que se estabilizam com 2 elétrons, o restante, todos eles se estabilizam com 8 elétrons no seu último nível. Então, gente, existe uma regra chamada de regra do octeto. Nessa regra do octeto, os gases nobres, eles são um exemplo, não é? A regra do octeto diz: somente os átomos ou íons que possuem 8 elétrons no seu último nível são estáveis, com exceção do hélio e do hidrogênio, que se estabilizam com 2 hidrogênios. O hélio, por ter estabilidade natural, por ser um gás nobre, e o hidrogênio, porque tem 1 elétron e vai precisar de mais um, né, para poder se estabilizar, tá? Aí nós temos aí, na tabela periódica, gente, 118 elementos químicos oficializados pela EUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. Bom, se eu tiro 6 elementos naturalmente estáveis, ou seja, se eu tiro os gases nobres, eu fico com 112. 118 menos 6, 112, né? Aí vem aquela pergunta: professor, e esses 112 elementos, como é que eles fazem para se estabilizar? Então, gente, esses 112 elementos, na verdade, eles procuram unir-se entre si. Mas essa união é feita como? Através das ligações químicas, tá? E eles adquirem a estabilidade, eles podem adquirir a estabilidade ganhando, perdendo elétron ou compartilhando elétrons também. Então vamos ver aqui, gente. Em primeira mão, nós vamos ver a ligação iônica, né? Ligação iônica ocorre entre um metal e um não metal, onde o metal, por ser eletropositivo, ele perde elétrons para o não metal, que é eletronegativo. Então, ligação iônica. Vamos de novo? Ela ocorre entre um metal e um não metal, que também é chamado de ametal. O prefixo A é o prefixo de negação, né? É chamado de ametal. Como é que ocorre essa ligação? O metal, por ser eletropositivo, ou seja, por ter carga positiva, ele perde elétrons, ele cede elétrons para o não metal, que tem carga negativa. Então, quando o metal perde e o não metal ganha, ambos
passam a situação de íon. O metal, íon cátion, e o não metal, íon ânion. E passam assim a ter a estabilidade, ou seja, eles passam a obedecer a regra do octeto. Não é? Então, vamos ver isso aí, gente, pela frente. Nós temos um exemplo claro aqui, tá? Eu vou trabalhar aqui com o sódio. O sódio não é gás nobre, nem o cloro, tá? Então, nessa substância aqui, como é que eles se uniram? Eles se uniram através de quê? Então, eu tenho um metal e um não metal. O sódio, que é metal, e o cloro, que é um não metal. Então, eu já sei que a substância cloreto de sódio, mais conhecido por nós como sal de cozinha, tá? Sal de cozinha, teve origem na ligação de um metal com um não metal. E essa ligação, nós podemos dizer que vem a ser ligação iônica. Então, vamos ver como é que isso aconteceu. A ideia foi, na ânsia do sódio adquirir estabilidade do cloro também, eles se unem, passam a ter estabilidade e, em consequência dessa estabilidade, tá? Eles formam a substância cloreto de sódio. Então vamos ver, gente. Olha só. Na. O Na tem 11 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica em subníveis e depois vamos passar para níveis. Então, olha só, 11 elétrons, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, nós temos 2, 4, 10 e 1, 11. Vamos fazer a do cloro também. Cloro com 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. 2, 4, 10, 12. Opa! 12. Eu preciso de 5. 3p5. Ok, gente? 3p5. Então prestem bem atenção, gente. Olha aqui, ó. Fizemos em subníveis. Agora nós vamos passar para níveis. Tudo que é 1 é K, tudo que é 2 é L, tudo que é 3 é M, tudo que é 4 é N, tudo que é 5 é O, tudo que é 6 é P, tudo que é 7 é Q. Isso no diagrama de Pauling. O diagrama que determina a distribuição de elétrons, distribuição eletrônica em subníveis. Então, gente, vamos lá, olha só. Quem aqui nós temos de K? 1s2. Quantos elétrons? 2. K2. Quem aqui nós temos de L? 2s2, 2p6. Somado o número de elétrons? L8. Quem aqui nós temos de M? 3s1. Quantos elétrons? 1. M1. Então fica K2, L8, M1. K2, L8, M1. Aqui, gente. Aqui embaixo. Quem nós temos de K aqui? 1s2, K2. De L, 2s2, 2p6, L8. De M, 3s2, 3p5. 2 mais 5, 7. 7. Bom, gente, o sódio é metal, ele tem que perder. O cloro é não metal, ele tem que ganhar. Tá? Para que o sódio fique com 8 elétrons, no seu último nível, é necessário que ele perca um elétron. Ele vai perder esse um elétron. E o cloro, que tem 7 no último nível, ele vai precisar de ganhar 1 para ficar com 8. Esse 1 vem da onde, gente? Vem do sódio, ó.
ok? Esse 1 vai vir do sódio, tá? Então, olha só. Esse 1 vai vir do sódio. Então, como é que vai ficar aqui, gente? Olha aqui, ó. Ao perder esse 1 elétron, quem perde elétrons tem carga positiva. Se o sódio perdeu 1, que carga ele terá? Mais 1. Então, ó, sódio mais 1. E qual será a configuração dele, gente? K2L8. O que vai acontecer aqui com o cloro? Olha só o que vai acontecer com o cloro. O cloro ganhou esse 1 elétron. Quem ganha elétrons tem carga negativa. Então, ó, se ele ganhou 1 elétron, a carga será menos 1. Tá legal? Como é que vai ficar a configuração eletrônica dele? K2L8. Ele tinha 7, se ele ganhou 1, M8. Agora, gente, tanto o sódio quanto o cloro, eles estão estáveis. Por quê? Eles agora possuem 8 elétrons no seu último nível. Olha só, eles estão com 8 elétrons no seu último nível. Mas eles só adquiriram essa estabilidade na situação de quê? De íon. Aqui eu tenho íon cátion, aqui eu tenho íon ânion, tá? Íon cátion, íon ânion, ok? Agora, gente, toda essa história que ocorreu aqui, ela pode também ser colocada ou explicada através da fórmula eletrônica de Lewis. Fórmula eletrônica de Lewis. Na fórmula eletrônica de Lewis, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Tá? Então aqui, nesse colchete aqui eu vou colocar o sódio e nesse aqui eu vou colocar o cloro. Tudo que aconteceu aqui, nós vamos passar para cá. Vamos prestar atenção. Olha só. Quantos elétrons tinha o sódio, tá? Não é o íon cátion sódio não, o sódio no seu último nível, 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, 1 elétron. Aqui, gente, vou colocar 1 elétron. E o cloro? Tinha quantos elétrons no seu último nível? 7. Então vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que aconteceu com esse elétron aqui, esse 1 elétron do sódio? Ele passou para o cloro, ele perdeu para o cloro. Por ser metal, ele perde para o cloro. Vou colocar essa seta aqui, mas ela não existe dentro da fórmula. É só para vocês terem uma melhor visualização. Então, gente, ó.
O que acontece com o sódio quando ele perde esse 1 elétron? Ele adquire carga positiva. Qual o valor da carga positiva? Mais 1. E o cloro, quando ele ganha esse 1 elétron, tá? Ele passa a ter carga negativa. Qual o valor? Se ele ganhou 1 elétron, menos 1. Está aí a fórmula eletrônica de Lewis. Está aí a fórmula eletrônica de Lewis. Então, gente, voltando aqui, ligações químicas. Para que servem as ligações químicas? Dar estabilidade aos elementos que não são naturalmente estáveis. Tá? E em consequência dessa estabilidade, nós vamos ter a formação de novas substâncias, novos compostos. Como eu disse para vocês logo no começo, nós temos aí CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono, H2O, que no caso é a água, o nitrato de prata, que é o HNO3, o cloreto de cálcio, que é o CaCl2, o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, o ácido clorídrico, que é o HCl, o iodeto de potássio, que é o Ki, e mais uma infinidade de substâncias, graças a quê? Às ligações químicas. Então, gente, valeu! Hoje a aula foi sobre ligação iônica, aquela que ocorre entre um metal e um não metal. Minha gente, continue em casa, hein?